Ótimo. Tá. Vamos lá então, né, pessoal? Primeiro, boa noite para todos que estão aí. Acredito que a maioria que está aqui é aluno de algum curso do ICEI, né, do nosso Instituto de Ciências Exatas e Informática, mas acredito também que a gente tem aqui público externo, né? O próprio Guilherme nos disse aí que tem gente aí lá da Ivory, né, que é a empresa onde ele trabalha, ele vai poder falar um pouquinho. Tá? Sou o professor Alisson, estou aqui hoje aqui só para começar, né, esse bate-papo aqui, vou passar para o Guilherme já já a palavra. Essa fala dele aqui, essa palestra sobre o tema aí, né, computação em nuvem, estávamos falando aí agora, né, já não é mais tendência, né, Guilherme, é uma realidade, acho que vai dar para ver aí Exatamente. pela sua fala, e a palestra dele aqui está de modo duplo, né, dá para dizer assim, faz parte da Secomp, né, um evento tradicional, né, que a gente já faz anualmente, né, que começou lá no curso de Sistemas de Informação de Betim, um curso presencial. Hoje já conta também com a organização do curso, o curso de Sistema de Informação coordenado pelo professor Bernardo, que está aí com a gente, né, e hoje também pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é um curso novo em Betim, coordenado pelo professor Fábio, né, e como o EAD na PUC também tem ganhado força, acredito que a gente tem alunos aqui de algum curso EAD da PUC, o curso de Sistemas de Informação EAD da PUC, hoje coordenado por mim, também está na organização, né? Então o evento está um evento tradicional, já nosso aí, né? A gente fica até orgulhoso, assim, do acervo que a gente tem criado, a gente olha para trás, assim, as edições que já foram realizadas, assim, né? Sempre trazendo temas interessantes para os alunos. Os alunos gostam de ouvir o mercado também, né? Ficar ouvindo só o que os professores falam em sala de aula, né? Às vezes enjoa um pouquinho, né, Guilherme? E para os Nada. alunos verem também, né, que existe vida após a graduação, né, galera? Olha para vocês verem. O Guilherme fez a graduação aqui com a gente, né, na PUC, em Betim, no curso de Sistema de Informação, né, e hoje ele está no mercado, né, para poder trazer para a gente aí um pouco da experiência dele aí sobre esse tema. Ele mandou para a gente aqui um currículo, né, só para apresentá-lo aqui, ó, uma década de experiência na área de tecnologia, né, apaixonado por inovação, e constantemente buscando maneiras de aprimorar os projetos e soluções, né, Guilherme? Tem graduação em Sistemas de Informação na PUC Minas e pós-graduação também na PUC, né? O que o Bernardo estava comentando agora há pouco aí, né? O portfólio de cursos de pós-graduação da PUC hoje está muito interessante, né? Tanto em quantidade como em qualidade. Né? Ele fez a pós-graduação em Engenharia de Confiabilidade de Sites, já obteve algumas certificações, né? Certificação é um tema que nem todo mundo sabe o que é, né? O Guilherme depois pode até ir dar uma palhinha, né? Incentivar os alunos a procurarem alguma certificação, né? Explicar o que é. E trabalha na Ivory, né? Uma empresa que é parceira nossa, né? Da PUC, tem se aproximado aí para algumas iniciativas interessantes, como essa aqui agora. Ok? Então, Guilherme, vou passar para você já a bola aí, tá? Tá Perfeito. contigo aí. E vou pedir ao pessoal o seguinte: quem quiser fazer pergunta, tem certeza que vai surgir alguma questão interessante que ele vai colocar, tá, pessoal? Vamos deixar ele falar aí à vontade. Vocês podem ir anotando as perguntas aí, vamos deixando as perguntas de lado aí, e no final vai ter um tempinho para isso, a gente passa as perguntas para ele. Tem certeza que ele vai fazer um bate-papo aí legal no final, então. Beleza, Guilherme? Fica à vontade, Boa. então, aí. Você está em casa, né? Então, Obrigado, Alisson. Bom, beleza, pode começar. pessoal. Bom, como o Alisson disse, prazer conhecê-los, né? Meu nome é Guilherme, já sou estudante da PUC, fiz Sistema de Informação e também fiz pós-graduação em SRE, que é Engenharia de Confiabilidade de Site, tá? Bom, eu vou falar de um tema para vocês aqui que é um pouco, muito atual, né, na verdade, que é computação em nuvem. Então, falar um pouquinho de que é o conceito, evolução e otimização de custo, tá? Então, basicamente, vai ser, é um pontapé inicial muito bom para vocês, como a gente tem diversas pessoas aqui de públicos diferentes, né? Quem deseja trabalhar na área de TI, ingressar dentro dessa área de TI, é muito bom conhecer um pouco de nuvem, porque, eventualmente, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de iniciativa, você trabalha e você, eventualmente, ele está conversando com nuvem hoje em dia, porque é muito forte em startups, em empresas até um pouco mais maduras também, já utilizar já um pouco de arquiteturas em nuvem, tá? Eu separei aqui para vocês, pessoal, em três partes, tá? Então, conceito, evolução e otimização de custo. No conceito, eu vou falar um pouquinho de o que é a computação em nuvem, né? Mas explicando o conceito que já está no nosso dia a dia de uso, tá?
Vou falar um pouquinho de evolução da computação em nuvem, né? Como é que a gente iniciou lá desde uma aplicações que sejam on-premise, para a gente estar saindo desse mundo, né, e indo para o mundo cloud. Falar um pouquinho de modelo de serviço, tá? Onde plataformas em nuvem oferecem três modelos de serviço, que é IaaS, PaaS e SaaS, que é interessante vocês conhecerem também, e os tipos de implantação, que no caso seria pública, híbrida e privada, tá? A gente vai falar um pouquinho de evolução, né, na parte de nuvem mesmo, como é que as empresas estão pensando um pouquinho como a gente trabalha com arquitetura, pensando em microserviços, dividindo um pouco a carga de trabalho para um time multidisciplinar para conseguir fazer as evoluções das atividades. E também vou falar um pouquinho de DevOps. Não consigo falar de nuvem sem falar de uma área de DevOps hoje em dia, que está muito forte e está crescendo muito. Tá? Então é bom vocês conhecerem um pouquinho da área de DevOps, o que ela pretende no mercado a partir de nuvem também, tá bom? E com nuvem também tem uma responsabilidade muito grande, pessoal, na parte de custos, tá? Então, é legal vocês saberem, né, o que é o custo de infraestrutura, como que funciona basicamente, e como que até a gente faz para otimizar alguns custos e trazer até uns casos aqui que acontece mesmo de fato, que foram buscando ali uma otimização de custo, que para o negócio, no final, é dinheiro economizado, que é muito importante. Tá? Inclusive, falar até de uma área para vocês, né? A área de FinOps, que é uma área que é voltada para essa otimizações de custos na nuvem, em relação à nuvem cloud, tá bom? E um pouquinho de conclusão ali do que seria, né? O que eu tenho percepção ali na parte de futuro, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Então, o que é computação em nuvem, né? Se a gente for conversar com umas pessoas um pouco mais leigas, quem não são da área, às vezes fica até um pouco perdido no termo de computação em nuvem, né? O que isso significa? Mas, na verdade, é algo que já é do nosso dia a dia, muito normal, até mesmo quando você vai fazer qualquer tipo de atividade, né? Seja enviar um e-mail, ou seja mesmo uma conversa no WhatsApp, você está conversando ali, você está comunicando com os servidores na nuvem, ou então você vai fazer alguma compra específica em algum site, você também faz ali, entra no site que está comunicando com uma nuvem, né? E aí, dentro desse cenário de mundo cloud, a gente tem vários tipos de utilização da parte de cloud, tá? Então, assim, normalmente, quando você tem um servidor de arquivos, por exemplo, né? Você tem uma gama de arquivos que seja em uma wiki que seja compartilhada na internet. Normalmente a gente tem muitos armazenamento de storage, que é um armazenamento físico, né? Que a gente coloca ali digitalmente de arquivos, tá? Tem aplicações que são diversas aplicações que estão no mundo, tá? Então, pode até constar, né, aplicações que estão expostas na internet de maneira on-premise, de maneira física e também considerando maneiras cloud, tá? Também tem a parte de máquinas virtuais, vocês entenderam um pouquinho de conceito, o que é máquina virtual quando a gente fala, né? Na verdade, se vocês forem avaliarem o que é mundo, né, o mundo cloud. Parece que mutou, Guilherme. Alguém me mutou Ah. aqui, pessoal. Ô, O gente, toma apresentador não, cuidado hein? aí Outras para não pessoas mudar. podem mutar. É. Bom, aí na parte de máquina virtual, o que isso significa, né? Que no final a gente tem alguns servidores espalhados pelo mundo e a gente acessa de maneira remota, basicamente, tá? Então, assim, se a gente for explicar o que é cloud, basicamente, em uma frase, seria basicamente computação em nuvem, né? Que é um modelo que permite acesso a serviços de computação via internet, tá? Que é diferente um pouco de não seja necessário de manter uma infraestrutura física, tá? E quando a gente fala de computação em nuvem, tem algumas características muito específicas que dão uma vantagem competitiva em muitos negócios, tá? Que sendo elas elasticidade, escalabilidade, flexibilidade sob demanda, tá? Então, quando eu falo de elasticidade, pensa num cenário onde é que a gente tem uma empresa, né, que está surgindo no mercado e precisa de ter um crescimento muito grande, seja uma startup e tudo, sabe? Eles precisam de ter antigamente, né, precisava de ter uma arquitetura muito robusta, precisava de ter uma estrutura física muito grande para publicar uma aplicação dentro do ar, sabe? Então, a gente passa a ter uma estrutura como cloud, a gente consegue ter alguns benefícios, como a elasticidade. Se a gente precisar, em certo momento, crescer o número de demandas, o número de solicitações da minha requisição dos meus serviços, e eu preciso aumentar, ele tem essa possibilidade de eu conseguir
ser elástico. Eu consigo subir a minha demanda conforme a necessidade ou reduzir a minha demanda conforme a necessidade também. Seja ela em, por exemplo, cenários como a gente sabe que todo final do ano tem aquelas ações de Black Friday e tudo, que acontecem, que tem compras, então tem um volume muito grande dos sites mesmo que acontece de Americanas e outras afins, e eles precisam de fato de ter uma escalabilidade muito grande. E aí podem ter essa opção de subir servidores, subir serviços, aumentar processamento de máquinas para aguentar o volume que tem de demandas em determinado momento. A nuvem também consta com uma possibilidade de flexibilidade. Normalmente, quando a gente tem algumas estruturas que sejam necessárias de alguma coisa que seja mais simples, tem essa possibilidade de criar serviços que conseguem atender de maneira simples e eventualmente, a gente consegue alterar essas infraestruturas, essa arquitetura, o modelo que a gente está construindo para atender um cenário mais robusto. Então, ela tem essa flexibilidade para eu atender em determinados cenários que tem hoje de mercado. Isso muito voltado, pessoal, para a área de, por exemplo, a construção de alguns portais, alguns softwares que são totalmente via web, tá? A nuvem tem uma outra característica muito boa, muito importante também, que é a parte sob demanda. Quando a gente seja necessário, pessoal, de criar um tipo de uma máquina virtual, ou então a gente precisa de criar algum serviço de banco de dados para armazenar alguns tipos de arquivos, a gente tem essa possibilidade de, naquele exato momento, eu preciso de um serviço, né, que eu teria toda a necessidade, se fosse uma infraestrutura on-premise, de pegar ali, de comprar servidores, fazer aquisição, fazer todo aquele processo de colocar e configurar. Na nuvem eu tenho essa particularidade que eu consigo eventualmente solicitar, né, de maneira muito simples, muito rápida, e ter aquele serviço a mão para mim conseguir utilizar de maneira rápida, e se caso não necessário, não precisar mais, eu posso desfazer de maneira muito simples, tá? Então, a partir disso, eu tenho esses itens aqui que eu posso, nessas principais características que eu tenho dentro de nuvem, tá? Então, esse basicamente é o conceito que a gente tem de computação em nuvem. E falando um pouquinho de o que é evolução, tá? Hoje, uma das principais pioneiras que tem na parte de mundo cloud, tá, pessoal? Foi surgido pela AWS, tá? Até para vocês conhecerem um pouquinho também os principais players que tem no mercado, tá? Eu separei 3 aqui, né? Claro que eventualmente tem outros, que no caso é a Azure, a AWS e a Google Cloud, a famosa GPC, tá? Então, iniciou desde muito antes que a gente tinha ali a era dos servidores on-premise. Quando a gente fala de on-premise, pessoal, basicamente algumas arquiteturas que são infraestruturas que são físicas. Então, basicamente, né, antigamente, quando a gente precisava de ter uma solução disponível na internet, a gente tinha que fazer uma aquisição de um rack, de servidores, de switch, são equipamentos de infraestrutura que seria muito necessário para ter uma aplicação exposta na internet. Né? Claro que tem que ter uma segurança muito importante. E ali a gente foi evoluindo durante o tempo, né, de ter serviços que sejam de virtualização, que seria um pouco mais evoluído na parte de ter uma infraestrutura totalmente on-premise. Então, teve em 2006, que aí a AWS foi uma das pioneiras, que houve a adoção de nuvem mesmo, então foi a primeira a criar sua nuvem cloud pública na internet, tá? Em 2008, 2012, teve a expansão desses serviços, aí saindo um pouco muito de IaaS para SaaS, são os modelos que tem, que eu vou explicar logo mais de como que funciona, tá? E depois a gente teve a parte de adoção de nuvens híbridas e multi-cloud, e atualmente a gente tem muito a parte de avanços no tecnológico que vocês estão vendo, a parte de IA, que vem muito evolucionando ainda mais a parte de cloud, tá? Dentro desses 3 cenários, a gente tem o on-premise, cloud e uma arquitetura livre, e híbrida, tá? O que significa isso? Então, repetindo, né? O on-premise é a infraestrutura que a gente tem física dentro da sua companhia. A cloud, a gente tem uma infraestrutura que seja, né, de fato, em outro local, que a gente não, normalmente, a gente acessa apenas via internet, e a arquitetura híbrida. A híbrida, ela funciona em função das duas. Então, por exemplo, normalmente vocês têm, a gente pode ter alguns servidores que sejam em cloud, mas a gente precisa de armazenar banco de dados, arquivos sensíveis que sejam para estar mais próximo da pessoa do solicitante. Então, a gente tem essa opção de ter serviços trabalhando nos 2 cenários, tá? E aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui, muito importante,
de como que funciona essa parte de arquitetura, né? E onde é que estão os data centers de infraestrutura, tá bom? Então, quando a gente fala de cloud, eles estão espalhados pelo mundo, tá? Esse aqui é um exemplo da Microsoft, tá? Aí que tem específico aqui no Brasil. Hoje, a Azure, ela tem um servidor que é específico no Brasil, que fica em São Paulo, tá? Então, ela tem esses serviços aqui que a gente consegue acessar, provisionar recursos, máquinas virtuais, eventualmente utilizar, pagar o que for necessário. Mas é bom vocês conhecerem que também tem outros locais que também, né, fora do país, que tem essas infraestruturas quando começaram ali inicialmente, tá? Então, em todo o globo terrestre aqui, a gente tem data centers que são necessários ali para a gente conseguir acessar os serviços a nível de cloud, tá? Bom, voltando aqui, aí eu quero explicar para vocês, pessoal, né, que a gente entendeu um pouco de o que é computação em nuvem e também como que isso está espalhado fisicamente em todo o globo, né? A gente tem alguns modelos de implantação, tá? A gente tem o IaaS, PaaS e SaaS. Nessas siglas, seriam o seguinte: o IaaS é infraestrutura como serviço, o PaaS é plataforma como serviço e o SaaS é software como serviço. Na nuvem, quando a gente pretende e deseja publicar algum serviço em nuvem, a gente pode escolher cada um desses modelos, que fazem mais sentido para a organização, tá? O que muda é a responsabilidade que você terá em cima dessas publicações, implantações que você fazer, tá? Bom, no modelo de IaaS, basicamente você vai ficar responsável pela a gestão dos seus serviços em cloud, que no caso seriam as máquinas virtuais, que você vai ficar responsável por gerir as configurações que sejam necessárias, e o seu provedor de nuvem, ele vai ficar responsável por toda a parte de data centers mesmo, né? De cuidado ali com o próprio servidor fisicamente, de refrigeração, que é muito importante. Então, manter a infraestrutura física é toda responsabilidade do provedor. E a responsabilidade quando você contrata um IaaS, que é infraestrutura como serviço, é de você manter o ecossistema operacional, basicamente. No PaaS, a gente tem um pouco mais voltado para quando você tem uma necessidade de apenas de desenvolver, de entregar de maneira mais rápida e que não deseja de ter as preocupações a nível de infraestrutura, tá? Então, basicamente, a gente tem serviços como a gente pode chamar de web app ou banco de dados gerenciados, que são aplicações que a gente consegue pensar somente naquilo no uso do serviço. A gente não precisa de pensar em configurações de firewall, de serviço, de padrões que normalmente a gente seja necessário de configurar em IaaS, tá? E o SaaS é uma arquitetura que é um pouco muito mais livre para você utilizar apenas o produto final, tá? Então, normalmente, quando você utiliza o Office 365, o próprio serviço do Teams, ele é mais voltado que algo que você pode contratar através da nuvem, mas que você fica responsável apenas por um usuário final mesmo. Então, você não tem muita interação ali na parte de customização, assim como você teria com umas soluções que seriam PaaS e IaaS. Então, basicamente, esses são os níveis que a gente tem de modelos de implantação versus responsabilidades, tá, pessoal? Bom, aí a gente tem alguns níveis também de tipos de implantação. Eu comentei com vocês que a gente tem níveis público, privada e híbrido. E vamos entrar um pouquinho mais nesse tema de o que significa esses tipos de implantação. Normalmente, se você desejar, né, subir algum serviço em cloud, querer aprofundar mais em cloud, fazer alguns estudos, experimentos, testes, vocês vão conseguir acessar, eventualmente, a nuvem pública. E o que significa essa nuvem pública? Você vai ter uma nuvem que você consegue acessar de maneira livre, mas ela será compartilhada com outras empresas, com outras pessoas físicas que desejam acessar também, tá? Isso não significa, pessoal, que tem uma quebra de segurança ali que você e eu consigo acessar o servidor de outra pessoa. Claro que tem uma diferenciação ali que a gente chama de tenant, que é basicamente uma conta, um espaçozinho que você, na hora que você faz a criação dessa conta, que você determina que aquele espaço é seu. Mas, eventualmente, tem a possibilidade, né, de você utilizar serviços compartilhados, que até eventualmente é um pouco mais barato na visão de custos mesmo, tá? Ele tem um maior. Então, se a gente for pensar, né, o que seria de
pontos positivos e pontos negativos em cada uma desses tipos de implantação, a gente vê que a nuvem pública ela tem um maior risco de privacidade, tá? Mas isso se refere ao que ele divide, a nuvem pública, ela divide com outros provedores, outros serviços, tá? E quando você leva essa mesma visão de tipo de implantação, você tem a nuvem privada, que é totalmente oposto ali que a gente tem de serviços que são totalmente privados, porque basicamente você tem, né, uma infraestrutura que seja toda necessária ali para fazer a implantação de serviços, e você tem ali basicamente uma torre que você faz as configurações, que faz a aquisição de equipamentos, e ali você tem alguns pontos negativos, que no caso é o alto custo de investimento e também o alto custo de operação da própria necessidade mesmo que tem de serviços on-premise, tá? O que eu quero dizer com isso? Atualmente, né, isso funciona muito para companhias novas que aparecem, pessoal. A gente tem até alguns casos de, por exemplo, muito grande, que são empresas que iniciaram como startups e entraram para o mundo digital mesmo e começaram a evoluir muito. Então, a gente tem ali a necessidade muito grande de pensar, quando a gente vai pensar na parte de uma nuvem privada, de ter um alto investimento de infraestrutura, de serviços até que seja confiavelmente em mundo cloud, que seja claro ali de serviços de segurança, de servidores e tudo. A gente precisa de ter um alto custo também de operacional de pessoas, tá? E na nuvem híbrida, como eu comentei, pessoal, a gente tem um pouco do melhor das duas partes, tá? Na parte de segurança e de controle, que você vai ser responsável por aquilo, né, que você tem ali, você pode estar próximo de servidores, de serviços, que você pode estar sendo palpável ali as configurações que forem necessárias, e também você pode ter uma elasticidade muito boa quando a gente fala de nuvem pública, que eventualmente você consegue ter um alto desempenho, ter uma acessibilidade imediata, então se você seja necessário de subir algum serviço, que seja uma máquina virtual, que seja um serviço de banco de dados, você tem aquilo à prontidão, né, à pronta mão para você conseguir. Algo que a gente não conseguia muito, né, na parte privada, que toda que tem aquelas questões burocráticas, você pegar um servidor, subir um servidor, configurar um servidor. Então, esses são os tipos de implantações que a gente tem. Tá? Bom, basicamente eu expliquei um pouquinho do conceito, tá, pessoal? Do que é nuvem mesmo e como que funciona, né? Então, mostrei um pouquinho ali do que seria de servidores físicos, onde é que fica implantado. A gente sabe que tem data centers espalhados. Eu mostrei ali só da Azure, mas tem seus servidores espalhados também da AWS, consequentemente de outros servidores. E aí a gente entende que a parte de cloud está no dia a dia nosso, seja para qualquer tarefa que a gente faça, tá? E a partir disso, a gente tem algumas evoluções a nível de arquitetura também. E também falando um pouco de microserviços, tá? Então, basicamente é o seguinte, pessoal, quando a gente vai montar um novo projeto, então, quando a gente tem uma necessidade de desenvolver algum site, desenvolver algum portal, algo que para atender alguma necessidade que seja, a gente tem hoje estruturas muito mais evoluídas que tem devido a essa evolução que a gente tem de mundo cloud, tá? Então, como que a gente saiu de um ponto inicial para a gente chegar numa estrutura muito mais robusta, mais escalável que a gente tem hoje, tá, pessoal? Inicialmente, quando era necessário a parte de você disponibilizar algum serviço em nuvem, você era necessário fazer a aquisição de um servidor tradicional. Então, basicamente, você teria ali um serviço, né, uma máquina, uma máquina física mesmo, um sistema operacional e uma aplicação rodando em cima desse sistema operacional. Isso era uma versão muito arcaica, bem inicial mesmo, de como que funcionava, e a gente tinha alguns problemas relacionados a isso. Então, por exemplo, a parte de escalar, isso era muito difícil, porque se caso houvesse uma necessidade pontual, você teria que ter toda a parte de configuração de serviço, de máquinas, colocar as máquinas que sejam físicas, fazer as configurações, compartilhar informações entre ambas. Então, era um cenário muito tradicional hoje, tá, pessoal? Depois a gente teve a parte de virtualização. Depois de um tempo que a parte tradicional, que a gente utilizava
os serviços de sistemas operacionais em cima dessa próprio servidor, a gente passou por um cenário de virtualização. Vocês eventualmente devem ter conhecido um pouco de VMware, ou já ou visto falar um pouco de VMware, ou então TVBox e VMbox, que são serviços que eles conseguem emular o sistema operacional dentro da sua máquina virtual. O que é isso? Como que funciona essa parte um pouco de virtualização? Ele, dentro do seu próprio servidor, que seja não um servidor robusto, você consegue separar em partes ali, basicamente, de sistemas operacionais independentes, que aí eles não conseguem, eles têm a particularidade, têm suas configurações, compartilham do mesmo serviço físico, seja de memória, seja de processamento, mas tem seus sistemas operacionais apartados. Assim consegue ter um pouco de mais de controle do que seria a necessidade. Inicialmente a galera utilizou muito para apartar ambientes. Em desenvolvimento, quando você precisa de publicar uma funcionalidade em ambiente produtivo, seria necessário você ter um ambiente de desenvolvimento, que é onde é que você faz todos os seus testes, suas validações, e você tem um ambiente produtivo. Então a galera utilizava muito para esses tipos de interação que tem. Depois de um tempo, a gente teve um pouco de evolução para passar um pouco de containerização, que é onde a gente consegue facilitar a portabilidade, o uso e escalar ainda mais as nossas imagens, nossas aplicações. Então, ao invés de eu ter uma aplicação, uns serviços que esteja de virtualização, que eu preciso de emular um sistema operacional, eu conseguiria apenas emular uma parte dos meus recursos computacionais ali para utilizar o que seriam os serviços necessários para aquela aplicação. Então, normalmente, quando a gente tem algumas aplicações que sejam em nuvem, tá, pessoal, e a gente precisa de publicar, seja um portal web, a gente tem serviços que sejam comunicações com front-end e com back-end. E normalmente a gente consegue emular apenas em máquina, em imagens virtuais, apenas a necessidade ali para ele conseguir ter um pouco menos de uso de sistemas operacionais e a gente utilizar mais a parte de recursos operacionais que a gente precisa. Então, houve essa parte de containerização. E partindo um pouco mais, pessoal, quando a gente ainda assim houve essa parte de containerização, a gente tem os microserviços. Os microserviços é muito utilizado hoje em companhias onde precisa de ter uma alta escalabilidade e tem a necessidade de dividir um pouco a tarefa, um pouco a demanda, que seria o andamento de cada um. Então, por exemplo, normalmente, quando tem uma necessidade de um desenvolvimento de um portal, de uma aplicação, hoje ela se divide por um time multidisciplinar que consegue entregar uma mesma funcionalidade dividindo suas demandas. Então, a gente pode ter serviços que seriam, por exemplo, um serviço de pagamento, um serviço de relatório, um serviço de compras. Então, essas diferenciações que a gente tem, a gente pode dividir um pouco da carga de demanda. Eu coloquei aqui um pouco de um desenho arquitetural, basicamente, de como é que funciona, mas para você entender um pouco desse conceito de que seriam microserviços dentro do mundo cloud, tá? Que seria basicamente serviços apartados, serviços autogerenciados que podem ser utilizados. Então, no exemplo aqui eu coloquei uma base de dados, um serviço de web app, que são basicamente uma aplicação web app que a gente funcionava igual no IS, para quem não conhece, basicamente é o serviço de aplicação para subir, tá? O serviço de cacheamento de serviço, então aqui é o exemplo do cache do Redis, que é um serviço da Microsoft também, que ele faz cacheamento de dados também. Jobs, a gente trabalha muito hoje com Azure Function, que é na AWS chamado de Lambda, que são serviços que você utiliza apenas por tempo de computação. Então, basicamente, houve essa diferenciação de arquitetura, essa evolução, com o objetivo de trabalhar com um time multidisciplinar e também ter um produto muito mais escalável, tá? Então, a gente entendeu um pouquinho de que seria de microserviços e arquitetura, tá? Bom, e falando de cloud, né? É muito importante eu falar da profissão que trabalha muito próximo disso. Além do SRE, que é um engenheiro de confiabilidade de site que trabalha muito próximo em boas práticas de utilização de nuvem cloud, também tem um profissional de DevOps.
O profissional de DevOps, ele tem como objetivo de, basicamente, quando a gente tenta explicar o que é o DevOps, é a união de duas áreas, tanto a área de desenvolvimento e a área de operação. Antigamente tinha um paradigma muito grande dessas duas áreas elas não se conversarem. Consequentemente, tinha muitos problemas de comunicação, de entendimento e também falha de expectativas, que normalmente é o que gera o desenvolvimento, o que gere a entrega de cloud e tudo, a gente precisa de a necessidade da operação de uma companhia, de uma necessidade para sanar algum problema, para resolver alguma solução que tem hoje no mercado. Então, a junção do DevOps ele vem para juntar essas duas áreas e deixá-las a comunicação muito melhor. Isso vai desde a parte de entendimento de produto, de necessidade, até mesmo a fase de entregar aquele serviço em produção, tá? Então, a gente tem esse infinito aqui, que basicamente, que ele funciona isso, que é um conjunto de atividades que a gente faça que sempre vai estar visando uma melhoria contínua dos nossos processos, que no caso seria desde a fase de planejamento, o que seria ali, a parte de testes, de validações, de entrega de serviços cloud, e garantindo que tudo que a gente trabalhar com cloud também seja de fato confiável, escalável, e que a gente consiga utilizar eventualmente em necessidades no futuro, tá? E dentro da área de DevOps, que junta essa parte de desenvolvimento e de operação, a gente tem algumas ferramentas que conversam com o mundo cloud, tá, pessoal? Sejam elas para apoiar, eventualmente, em testes e validações, e até o mesmo para entender o como é escalável a minha infraestrutura, tá? Até onde qual nível, como que eu posso chegar até um momento correto ali da minha infraestrutura para entender se eu estou utilizando de maneira saudável ou não. A gente tem uma ferramenta muito legal, pessoal. Quem trabalha com o mundo cloud, e é fácil de utilizar, é aderido em várias pessoas que trabalham junto com a parte de cloud, tá? Que seria, no caso, o Terraform. Para quem não conhece, hoje, normalmente, quando você tem um serviço de cloud, você precisa de ter a necessidade de em um trabalho muito manual, de você subir algum serviço, solicitar ali mesmo dentro de um portal, abrir algumas requisições para solicitar, eu quero um serviço que seja de envio de e-mails, então tem que fazer uma solicitação, às vezes eu tenho que reservar algumas instâncias. E visto esse trabalho muito manual, quando a gente fala de cloud também tem muita parte de automação que a gente faz, tá? Então, o Terraform, ele visa como resolver um pouco desse paradigma quando a gente fala de uso de cloud na nuvem, tá? Então, boas práticas que a gente tem, a parte de a gente conseguir automatizar alguns processos de criação que a gente precisa, a gente padronizar também alguns processos que a gente seja necessário e gerir também futuramente a infraestrutura, tá? Além disso também, quando a gente fala de mundo cloud, tem uma parte de aquilo que eu estou utilizando está de maneira correta, o que eu estou publicando dentro da minha nuvem, dentro do meu serviço, para disponibilizar para um usuário final, está sendo utilizado de maneira certa? Ou então eu estou conseguindo deixar a minha infraestrutura 100% de maneira confiável e de maneira que seja utilizável em determinados momentos? Então, para isso, tem algumas boas práticas que é no desenvolvimento que apoia na parte de utilização de mundo cloud, tá? Então, seria a parte de controle de versão, pipelines, automatização de entrega de serviço. Normalmente, vocês têm, todo mundo aqui, né, eventualmente, já acessou a Netflix. A Netflix tem um conceito muito legal nessa parte de publicações de serviços. Eles têm um cenário onde que eles conseguem fazer diversas publicações de maneiras semanais, até diárias, quando seja necessário, sem impactar o usuário final. Então, a gente sabe que se a gente for tentar acessar algum serviço e tiver um delay, um erro, uma falha na hora de conseguir acessar, isso atrapalha a experiência nossa no final. Então, todos os processos que gerem em torno de manter uma infraestrutura cloud bem gerida, bem ativa, é basicamente alguns trabalhos que a gente faça em cima de boas práticas para gerir a nuvem. Então, a parte de CI/CD, a gente sempre pensa em DevOps para cuidar da nossa infraestrutura de nuvem cloud. Então, é uma área que está crescendo muito, tá? Já existe há um bom tempo também, mas visando sempre
esses processos que a gente tem de desenvolvimento, de entrega e validações que a gente tem no Moodle Cloud. Bom, aí expliquei um pouquinho, pessoal, do que seria, né, de fato, a evolução, que a gente tem um pouquinho de arquitetura, iniciando desde uma arquitetura um pouco monolita, depois a gente passando para microserviços ali, e qual a evolução que a gente teve, tá? A partir disso, a gente tem a parte de otimização de custos. Quando a gente trabalha com nuvem, normalmente é normal ter algumas histórias de pessoas que, eu subi algum serviço na nuvem e do nada veio uma fatura de cartão de crédito minha gigantesca e eu não sabia de como que aquilo funcionou. Ou então estamos numa companhia que temos todos os nossos serviços em cloud, em nuvem, mas eventualmente aquilo só vem crescendo com base na minha quantidade de usuários, está ficando um valor, um preço insustentável, né? Então, tem muitas empresas que já pensaram, né, de entrar no mundo cloud de maneira desorganizada, passando querendo tirar um pouco de infraestrutura on-premise, que era aquele cuidado interno que cada um tinha, para passar para cloud visando uma melhoria muito, né, na parte de custo, de preço, mas sempre depende de uma avaliação muito bem específica para não ter falsas ilusões, tá? Então, como que funciona o custo das nuvens hoje? Basicamente, a gente tem dois tipos mais simples, tem vários cenários também, de contratação para nível de empresa e tudo, mas cada um tem os cenários mais simples que a gente pode estar trabalhando. No caso, a gente tem um tipo de nuvem de custo que a gente pode chamar de pago pelo uso, que é Pay As You Go, e também de instâncias reservadas. Esses dois modelos de pagamento, eles consistem no dia a dia de uso de algum serviço em cloud. Qual que é a diferenciação de cada um deles? O pago pelo uso é basicamente um serviço que você exatamente paga aquilo que você usar. Você tem algumas possibilidades nesse momento e algumas vantagens quando você contrata um modelo de pagamento como esse, que é basicamente, se você seja necessário de subir uma aplicação que seja, eu quero fazer um teste, uma POC, eu quero experimentar alguma ideia que eu tenho aqui. Facilmente você pode ir na nuvem pública e subir alguns serviços que sejam de necessidade sua, do seu projeto que você deseja planejar, e você tem aquela solicitação de maneira muito imediata. E você paga aquilo que usar. E também tem instâncias reservadas, que funciona muito para projetos que já estão em continuidade, já estão utilizando há bastante tempo, que seria o uso de descontos. Hoje, se você precisar de fazer, você tem uma tendência de uso de computação, de armazenamento de dados, armazenamento de logs, por exemplo, você pode contratar aquilo lá com um determinado período de tempo. Por exemplo, eu sei que eu vou utilizar esse serviço durante um ano. Então, eu posso contratar ali com desconto de 30% até 70%, que eu consigo ter uma visão ali de quanto tempo que eu vou gastar, que eu vou já deixar reservado, mas eu vou receber um desconto, visto que eu já vou continuar nesse provedor de nuvem, tá? Então, a gente tem esses dois cenários que a gente pode estar trabalhando. E quando a gente pensa em na parte de custo de nuvem, a gente tem que pensar em três cenários, tá? Processamento, armazenamento e rede. São os três principais serviços que a gente tem que ficar sempre acompanhando, que é necessário um acompanhamento mais próximo de como que está sendo a evolução. Primeiro, na parte de processamento. Quando você utiliza serviços como máquinas virtuais, Kubernetes, que é uma tecnologia de containerização que você pode estar, de orquestração de containers, serviços que sejam de máquinas que sejam por tempo de uso, que a gente chama de serverless, são todos serviços que a gente paga por processamento de dados, tá bom? Por processamento de recursos de máquinas que a gente tem pendente. Então, esse é um custo que ele pode ser elevado em determinado momento, que a gente precisa ter um acompanhamento muito próximo. O custo de armazenamento, a gente pode ter armazenamento de alguns tipos. Os tipos mais famosos que a gente tem seria de coach, que é a parte mais, basicamente, algo que você não precisa se acessar naquele exato momento, que você tem uma periodicidade de acesso, por exemplo, seja mensal, ou então você tem uma necessidade de acessar alguns arquivos de maneira muito rápida,
muito a quente, que você precisa de já ter aquele serviço, aqueles documentos de maneira rápida. Então, tem alguns tipos de armazenamento que podem ser utilizados, que ele também tem um custo muito alto, dependendo do volume que a gente coloca, tá? E tem a parte a nível de rede. Hoje em dia, se você, dependendo do modo que você configurar o seu serviço, você tem um custo muito elevado a nível de rede, que é o nível de transação, o nível de tráfego de dados. Então, por exemplo, no momento do desenho de arquitetura, o arquiteto sempre pensa de como é que vai ser a experiência do uso final, quem que vai ser seu usuário final da sua solução, né? Então, basicamente, quando você tem um exemplo que a gente pode estar colocando aqui é o exemplo do uso do Facebook. Todo mundo tem, normalmente tem uma conta e consegue acessar ali, faz o seu usuário, a senha, e tem sua conta de alguma rede social. Naquele momento que você faz uma atualização daquele dashboard ou então daquela página de inicial que tem as informações ali que são compartilhadas com outros usuários, normalmente você faz uma requisição para um servidor, para trazer aquela informação de maneira renderizada dentro do seu aplicativo. E aqui, essa solicitação que você faz, normalmente ela vai até um servidor que seja no continente que você está. Então, por exemplo, se você estiver supondo que a aplicação está hospedada dentro do Brasil, você faz uma requisição para dentro do Brasil e você necessita, em determinados momentos, fazer uma requisição fora em outro continente. Essa transação de informações entre continentes é um custo muito alto, que a gente sempre tem que pensar também. Ou informações que sejam de cloud para uma infraestrutura que seja on-premise, tá? No caso da on-premise, igual eu expliquei, que seria uma arquitetura mais física mesmo. E como que a gente faz o controle dessas partes de custo que a gente tem? A gente tem hoje uma calculadora que a gente pode estar sempre avaliando de como é que seria o custo para a gente saber de um pouco mais, uma previsibilidade de custo, como é que vai ficar a minha infraestrutura, o serviço que eu vou subir, eu tenho interesse de subir algum serviço para fazer alguns testes pessoais, e a gente tem essas opções de validar antes mesmo da gente iniciar o nosso trabalho. Um exemplo aqui que eu estou dando é de uma máquina virtual. Você precisa de fazer alguns testes e tudo. Eu sei que eu consigo dimensionar em cima da capacidade que eu tenho de memória RAM, de serviço de armazenamento, que essa máquina aqui ela vai ficar com um custo de R$ 577. E eu consigo reservá-la uso ela com 3 anos, pagando, com um desconto de R$ 500 reais. Então, basicamente, tem essa diferenciação. Funciona muito quando a gente tem serviços muito caros, que é onde esse desconto que a gente tem de reserva, ele reflete muito bem, né, na necessidade que a gente tem na companhia, na parte de custos, tá? Então, como que vocês conseguiram ver que a parte que existe uma calculadora, que a gente tem que preocupar com o custo de infraestrutura quando a gente está trabalhando com cloud? Então, assim, como que a gente pode otimizar o custo e o que a gente pode estar fazendo de trabalho, de ações mesmo, para pensar em otimização de custo para uma companhia? Caso, né, vamos supor que você é um profissional que trabalha bem próximo da área de TI com o time, você eventualmente utiliza cloud e que você não sabe como é que está sendo gerido o custo da sua infraestrutura. Tem alguns passos importantes para você ver, que seriam os passos iniciais, para avaliar como é que está a saúde financeira da sua infraestrutura cloud, tá? O primeiro passo aqui, que tem de sugestão, de estratégia, de ideias mesmo para compartilhar, seria a parte de análise da sua infraestrutura atual. Primeiro, tem casos onde que normalmente é uma má solicitação de criação de serviço, ou então um má direcionamento que a gente tem de arquitetura, isso tudo pode influenciar no custo alto. Então, primeiro fazer uma avaliação de como é que está o meu cenário atual. Após isso, a gente faz uma avaliação de como que está o meu projeto. Aquilo que eu estou utilizando no Nuvem Cloud está, de fato, sendo gerido de maneira clara e também está dando um retorno que seja positivo para o negócio, porque é muito importante a Nuvem Cloud estar sempre aderindo às necessidades do negócio, porque é algo que vem para... a necessidade é para facilitar e temos um custo muito mais claro ali para a gente conseguir gerir. Eu sei que aí, nesses cenários, eu sei como é que está a minha infraestrutura. Eu entendi como é que está, eu fiz uma análise, eu entendi como é que está meu estado atual. Eu sei que meu custo não está aderente à necessidade do negócio, não está tendo um royalty muito legal.
Então, é basicamente, você faz, né, uma configurações e uso de ferramenta de controle de gasto. Primeiro é tentar controlar. Esse aqui eu pus um exemplo de, basicamente, onde é algumas recomendações que a gente tem. Uma delas aqui é da própria Microsoft. Ele está me falando aqui que eu tenho umas 5 recomendações que eu posso até economizar até $7.000, ou, de uso de serviços com alguns impactos e recursos que eu posso estar fazendo. Às vezes é só de uma configurações que estão de maneiras incorretas que eu posso ali corrigir e já posso economizar um determinado próximo fatura ou próximo mês. E ali eu tenho impactos que sejam altos, médios e baixos. É algo que a gente tem que sempre estar acompanhando também. A validação e viabilidade de uso de recursos, entender, será que os serviços que eu estou utilizando é necessário para a minha necessidade atual que eu tenho hoje do mercado? A parte de uso de escalonamento, então, hoje eu tenho a possibilidade de escalonar os serviços conforme a minha necessidade, utilizar processos que sejam manuais e que estão manuais e fazer eles que sejam automatizados para tirar um pouco do erro humano que pode acontecer, tá? E monitoramento sempre contínuo da sua aplicação, do seu serviço, para aderir se de fato a gente está indo de acordo com a necessidade que tem do negócio. Que eventualmente o negócio ele pode mudar um pouco do contexto e a gente precisa estar sempre modificando, alterando e acompanhando a parte de custo. Então, a partir disso, pessoal, eu tenho aqui alguns pontos de estudo de casos de como que eu participei eventualmente, apoiei alguns times para entender essa parte de nuvem de custo e como que a gente fez para reduzir, tá? Um exemplo aqui, a gente tinha um serviço que era basicamente da área de transportes terrestres, tá? E eles utilizam, e era muito na parte de solicitações de pedidos, seja de Shopee, desses eventos que acontecem, e era de determinados momentos tinha um volume muito grande e em outros determinados momentos não tinha um volume muito grande de pedido. E no momento que tinha solicitações de pedidos muito grandes, a gente utilizava muito serviços computacionais, que ocasionalmente davam um custo muito alto de computação em nuvem, tá? A gente já chegou a ter, basicamente, um custo de infraestrutura de quase R$ 500.000. E a partir disso, a gente começamos a debruçar em cima de análise para entender o porquê desse custo e se de fato está aderindo à necessidade do negócio, está atendendo o negócio mesmo, para o seu custo de infraestrutura não ser um problema, e sim uma solução, tá bom? O que a gente fez de boas práticas? A gente avaliou que em determinados momentos, em determinadas horas de uso do sistema, a gente vê que o uso de processamento de banco de dados era muito alto. Só que em outros determinados momentos, por exemplo, no final de semana ou à noite, a gente via que o time não usava, de fato, a própria aplicação. E aí, consequentemente, a gente tinha pouco uso de processamento de máquina. O trabalho que a gente fez foi automatizar esse processo. A gente entendeu que não era necessário o uso nos finais de semana e à noite, então a gente sempre fez uma automatização, que chegava a determinado horário, a gente reduzia a capacidade, e em outro determinado horário, quando tinha uma demanda padrão de utilização, a gente fazia o seu upgrade. E a partir disso a gente fez scripts que tinha o seu dinamismo ali de ajuste conforme a necessidade. E utilizando tecnologias hoje que fazem sentido, tá? Um bom exemplo é o uso de ferramentas que tem novas no mercado. Então, basicamente, a gente tinha uma arquitetura que era basicamente consumida direto das nossas aplicações de banco de dados, e a gente tinha muito uso de processamento desse banco. A gente pôs um serviço no meio que chama Redis, que é um serviço de armazenamento de cache. E em esse determinado momento, quando a gente tinha uma solicitação do usuário que utilizava o sistema, ele pegava essa informação de cache ao invés de pegar do banco. A partir disso, a gente conseguiu ter uma economia muito grande na parte de uso da própria aplicação, que, consequentemente, a gente tem redução de custo de performance e redução de custo de serviços mesmo, e a gente consegue dimensionar melhor todo o nosso plano de trabalho, tá? E eu gostaria de trazer, pessoal, alguns casos para vocês aqui, tá? Que fazem muito parte de redução de custo. A Netflix, ela utilizou alguns serviços que fez para processamentos visuais. Então, entende que é um player que está na área de mídia e que sempre eles vão precisar de muito processamento de máquinas, né? Então, a contratação, por exemplo, de máquinas que têm com placa de vídeo super potentes, isso tem um custo muito grande. A ideia da Netflix, né, com otimização de custos, junto com parceria com a Amazon,
foi exatamente eles criarem serviços que atendem à necessidade naquele exato momento e que eles conseguem gerir e apagar quando for necessário. Então, basicamente, eles reduzirem o custo com utilização de instâncias de EC2, G4, que é basicamente com um grande poder computacional de renderização de imagens e de serviços também de escaláveis, tá? Então, basicamente, eles entenderam a necessidade, o que era de, por exemplo, armazenamento de dados, e ali eles conseguiram ter um dinamismo de armazenamento de informação. Então, quando aquele serviço não precisava de seu uso tão frequentemente, ele passava por um cenário onde é que tem um custo menor e um acesso um pouco mais restrito, mais demorado, basicamente, que a gente tem, tá? Alguns outros dois casos aqui também, pessoal, do Airbnb. O Airbnb, eles conseguiram ter uma redução de custo fazendo aquele trabalho que é de contratação por um determinado período. Eles já tinham a noção que eles vão continuar com a aplicação daqui a 2 ou 3 anos. Eles fizeram um save plan, que é basicamente falar assim, ó, eu vou utilizar esse serviço por mais 2 ou 3 anos. Então, já deixo reservado aqui algumas instâncias e, consequentemente, você me dá um custo no valor que eu vou pagar para você no final. Assim, eles tiveram uma redução de custo a longo prazo muito bom. Um outro cenário muito legal, pessoal, é da Prime Video, tá? A aplicação que tem, né, de streaming de vídeo da própria Amazon. Eles desenharam uma arquitetura que era em microserviços. Às vezes, quando a gente fala assim de evolução desde o básico de monolito a microserviço, acha que é apenas o mundo ideal utilizar microserviços. No cenário aqui, eles tiraram de microserviço e passaram para uma estrutura monolita, tá? Mas não uma estrutura monolita muito arcaica, quando a gente fala de um servidor físico, algum serviço de máquinas físicas também, mas eles contrataram uma máquina que seja para distribuir ali seus recursos, do seu uso em containerização, que aí tiveram uma redução de custo de até 90%. Então, foi uma estratégia arquitetural que houve uma redução de custo. Esses são os casos muito importantes, pessoal, para vocês entenderem que em determinados cenários, em determinadas companhias, a redução de custo é muito importante para o negócio, para manter o negócio ativo. Então, estratégias de cloud para pensando na continuidade, na redução de custo, é importante para o próprio cenário. E a partir disso, a gente tem uma área que fala sobre, que prega as boas práticas e preocupa, assim, na parte de infraestrutura, quando a gente fala de cloud. Tem a turma que a gente chama do FinOps. O FinOps, aí até, né, eles têm essa abordagem de promover decisões que sejam muito do negócio, entender como é que está a colaboração do time, apoiar todo mundo ali na parte desde a criação, do entendimento, pensando ali em otimizações de custo e padronizações também. Então, eles ficam muito ali, o objetivo, né, do FinOps é nessa parte de boas práticas de uso de custos, tá? Então, eles têm ali uma comunicação muito com o time de executivo, o time de produto, o time de marketing também, que eventualmente está fazendo alguma promoção, algo que vai utilizar mais serviços computacionais em determinado tempo. E ali eles têm uma comunicação muito grande com o que seria da parte de mundo cloud também, tá? Bom, o tempo está quase finalizando aqui, pessoal, mas uma conclusão de tudo, né? Então, a gente entende que a parte de mundo cloud é algo que é a utilização no nosso dia a dia, a gente entende que tem um pouco de modelo de uso cloud, a gente pode utilizar desde o mais infraestrutura como serviço, que a gente cria máquinas virtuais, até serviço que a gente pensa só na entrega, no desenvolvimento, no cenário mais necessário que tem para a companhia, e até mesmo que a gente tem ali tipos de implantação, que eu posso utilizar uma nuvem pública, uma nuvem privada, basicamente, e o que a gente tem ali de economia de custo, né? Pensando, eu vou utilizar meu serviço cloud, mas eu quero ter uma escalabilidade também, eu quero ter uma elasticidade também, eu quero utilizar o serviço que tem mais pertinente no mercado. Então, a gente tem esse trabalho de sempre realizar e pensar em custo de infraestrutura. E pensando um pouco, né, do que a gente tem de tendências de mercados, né, a gente teve sempre o boom de, igual comentamos aqui, de computação quântica e tudo, que vai ser um cenário muito comentado, muito estudado também no futuro, mas, além disso, a gente também tem a parte de edge computing, tá?
Uns exemplos básicos aqui, até legal para instigar vocês, para vocês pesquisarem, né? Que é algo que vai se tornar mais próximo também, que no caso seria a utilização deles. Um exemplo bem legal é que hoje é utilizado, e vocês verem muito aí o aumento de uso de carros elétricos e tudo, né? A gente tem essa parte de internet das coisas, né? Que são pequenos serviços que a gente tem que a gente consegue controlar de maneira simples. Então, basicamente, um exemplo bem legal, né? Na parte de carros autônomos. Se você tem uma necessidade hoje num cenário onde é que você está numa rua que tem vários carros autônomos, eles precisam de ter, normalmente, né, além de sensores e tudo, eles têm uma comunicação com serviços que sejam em nuvem, que precisam de mandar, às vezes mandar informações para um provedor para saber como é que está a bateria do carro, se o carro ele está passando a 60 por hora, a 30 por hora, se ele ultrapassou algum sinal. Então, imagina a quantidade de informações que a gente precisa estar sempre enviando para um servidor. Então, o Edge Computing, ele pensa basicamente nisso. Quando a gente tem uma latência, uma distância muito grande, a gente pensa em trazer mais esses dados, essas informações mais para a borda. Quando eu falo mais para a borda, é mais próxima que a gente tem ali da onde é que está saindo o dado. Então, se eu tenho dados enviados de computador, de dados de navegação, seja de um carro autônomo, eu tenho que ter um receptor mais próximo. Então, basicamente é isso. O que é o Area Computing? Ele vai tentar desvendar essa distância que a gente tem hoje de informações de comunicação que a gente tem com outros continentes, com que seja serviços que estão em outros locais, que a gente tem essas informações de maneira mais rápida e mais próxima também. Bom, pessoal, eu espero ter traçado, né, uma boa parte do que é do mundo cloud, trazendo boas informações que não seja na parte de economia de custo, o que é também, tá? E um pouco do geral do que até penso em tendência para o mercado, que é legal para vocês pesquisarem também. Eu deixo aqui meus contatos, tá? Hoje eu sou, como eu comentei com vocês, né? Eu trabalho na Ivory, hoje eu sou gerente do time de cloud aqui também. Deixo aqui meu contato para quem quiser entrar em contato comigo via LinkedIn. Estou aberto a perguntas também, tá? É isso, pessoal. Agradeço. Muito obrigado. Vi que tem algumas mãos já estão levantando aí. Guilherme, show de bola, né? Muito legal a sua apresentação. A gente estava comentando aqui com outros professores aqui em paralelo, né, no WhatsApp. Estava bem didática a apresentação, bem bacana, assim, com muita... É o tipo de slide que a gente fala com os alunos para fazerem, né? Com muita Ótimo. imagem, pouco texto, né? Informação mais visual, apresentação sua Exatamente. muito bacana, realmente, aí, né? A gente só tem a agradecer. Aproveitar aqui uma coisa que o professor Bernardo chamou atenção, daqueles grandes players ali de nuvem que você mostrou, né? A AWS, Microsoft e o Google, né? GCP, são três com quem a gente tem parceria. Eu falo, o nosso instituto, né, o ICEI, Instituto de Ciências Exatas e Informática, ele tem parcerias com essas três. O que são essas parcerias, né? São, termo exato não é convênios, né, mas só para entender, convênios com essas empresas aí, onde os nossos alunos podem aproveitar os recursos, né? Então, por meio do Azure, por exemplo, o Azure, né? Já vi as pronúncias dessas duas formas, Uhum. os alunos dos cursos do ICEI, né, que é o nosso caso aqui, podem entrar ali para entender o que é nuvem, para criar máquinas virtuais e servidores, como esse aí que você mostrou aí, alguns exemplos, né? Então, assim, oportunidade de aprendizado muito rica, né, para os nossos alunos, não ficar só em sala de aula é importante, claro, né, as aulas e tudo ali, mas aproveitem ao máximo as oportunidades que a universidade oferece, tá? A formação do profissional aí passa por tudo isso, né? Então, não é só ficar ali de forma passiva, né? Esperando as oportunidades acontecerem. Dê uma olhada nessa URL que eu coloquei aí no chat, né? Das parcerias, e vejam lá quais aquelas que te interessam, né? Que você pode aí usufruir de alguma maneira. Vamos para as perguntas, então, pessoal? Vamos fazer o seguinte: quem quiser fazer a pergunta verbalmente aí, né? Pelo microfone, levanta a mão. Eu vi que a professora Juliana já tinha levantado a mão e abaixou ou não? Alguns aí. Sim, Ah, tá. fiz sem querer. Tá. E quem quiser, tiver sem microfone, quiser fazer alguma pergunta, é só colocar no chat aí também, que a gente leva a pergunta aí até o Guilherme. Juliana, eu não entendi. Você tem pergunta?
Não, não. Ah, tá bom, tudo bem. E, Guilherme, vamos para a pergunta do Vinícius aqui, então, que é o primeiro. Vinícius, por favor, Vinícius é aluno nosso de Sistema de Informação de Betim, pode dirigir sua pergunta aí. Alô, estão me escutando? Alô? Vamos sim. Vamos Opa, sim, Vinícius. Guilherme, primeiramente agradecer, muito bom, gostei muito do conteúdo. E eu fiquei numa dúvida, porque eu já cheguei a avaliar algumas vagas sobre trabalhar com nuvem, assim, nessa área, e aí me surgiu uma dúvida. O profissional que ele tem esse maior conhecimento, esse maior domínio quanto a gestão de custo, saber como tratar ali para trazer uma forma mais menos onerosa para a empresa, ele é o mais procurado, é uma das habilidades mais procuradas. Isso é verdade? Até comentei, né, da área que a gente tem de FinOps, porque é basicamente pensando nesse contexto de custo. É uma área que é muito importante. Eu digo que, assim, muitas áreas que compõem na parte do V-Cloud são muito procuradas porque tem muitas evoluções, tá? Mas quando a gente fala de custo, cara, é muito importante atender ao negócio. Não faz sentido você subir um serviço, subir uma aplicação que está te custando, exemplos aqui, né, de R$ 10, mas você está pagando custo de infraestrutura de R$ 8, R$ 9. Aqui não está tendo um retorno financeiro para você, não está tendo retorno financeiro para a companhia. Então, por isso que é uma área que o pessoal tem muito cuidado, muito zelo e querem muita atenção. Então, já teve cenários onde que entre grandes players que tem no mercado hoje, tá? E que poucas avaliações eu consegui ver que eles estavam gastando cerca de R$ 40.000 por mês em armazenamento de arquivos e também armazenamento de discos. Então, por exemplo, eu cheguei e consegui ver fazer assim, o pessoal, vocês excluíram as máquinas virtuais, mas vocês não excluíram os discos delas. Você continua pagando para aquele serviço, mas não está utilizando. Então, quando eu chego com esse relatório falando que por ano dá mais de R$ 100.000, ele pode estar aplicando em outro local, a galera fica louca. Que fala assim, nossa, por que a gente está gastando com isso à toa? Entendeu? Porque, no final, o custo é muito importante para uma companhia. Então, por isso que essa área é muito visada por pessoas que, no caso, sejam muito boas, mesmo que consigam enxergar e trazer valor para isso. Então, de fato, são visados em grandes companhias quando tem essas informações que, de fato, dão com base ali de que é que um profissional de FinOps faz. Tá? Então, de fato, é muito visado dentro do mercado, assim como outras também, tá? Quando a gente fala de DevOps, SRE, também continuidade também das aplicações, dos serviços, é muito importante quanto os custos também. Te respondi, Vinícius? Me respondeu, muito obrigado. Beleza. O Humberto Roosevelt. Tá me ouvindo? Sim? Sim. Parabéns, Guilherme, pela apresentação. Eu achei bem interessante, né, o panorama geral assim de cloud. Eu já cheguei a entrar no painel também da AWS, mas eu não entendi muito, porque é muito grande, tem muitos serviços, né? Sim, Então é com bem certeza. complexo mesmo. Mas eu achei interessante que você entrou assim, um pouco no assunto da segurança. Aí eu queria entender um pouco mais como que por exemplo, se eu quiser criar alguma coisa, como que eu gerencio isso? Igual você falou das nuvens públicas, né? Aí você tem uma gerência ou você tem que pensar numa forma de segurança própria dentro do sua base de código também? Como é que funciona isso? Quando a gente fala de segurança, a gente tem níveis e basicamente serviços, né? Então, por exemplo, se você falou de código, eu sei que você tem que codificar suas aplicações passando por autenticações, JWT, tudo que seja de boas práticas do mercado. E se você for pensar um pouco em serviço da sua própria aplicação de segurança, você tem que utilizar as boas práticas que tem no mercado, até mesmo utilização de autenticação que o mercado oferece. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, de Auth0, que é um serviço de autenticações que tem na aplicação. Quando a gente fala do mundo cloud mesmo, aí tem serviços que podem proteger a sua aplicação. Então, a gente tem, por exemplo, o WAF. O WAF chama Web Application Firewall, que ele tem um serviço de barramento ali de firewall na sua borda da sua aplicação. Então, quem fazer uma requisição, então tentar abrir algum serviço seu que está exposto na internet, vai ter um serviço que vai estar pelo menos validando. Será que aquilo ali é um SQL injection? Será que aquele ali serviço é um spoofing de informações que está querendo expor minha informação de maneira incorreta, que não é legal? Então, basicamente, tem serviços que você pode subir
que aí, basicamente, ele pode colocar na frente das suas aplicações para protegê-las, tá? E quando eu falo assim de privacidade também, aí tem esse conceito de nuvem pública, tá? A nuvem pública, você tem toda a estrutura da própria Microsoft que tem tenancies, que é basicamente que são contas separadas. Então, basicamente, a conta A não consegue acessar os serviços da conta B, tá? Mas, eventualmente, você tem, por exemplo, que funciona muito, muito bem, que é a parte de firewall do banco de dados. Hoje, na Microsoft, é o seguinte, eu consigo ter uma opção de compartilhar todos os meus acessos do banco de dados para a rede da Microsoft. Consequentemente, essa rede minha é compartilhada. Então, se você tem dois produtos, eles podem estar sendo acessíveis de dois locais diferentes, tá? Ou então duas contas, ou então serviços diferentes. E aí você precisa de configurar de maneira muito clara ali serviços de rede, que a gente chama de NSG, que são basicamente que fica na porta ali para você conseguir configurar. Ó, esse serviço aqui só comunica apenas com esse, que tem essa rede de comunicação apenas desses dois serviços. Então, quando a gente fala de segurança, são vários âmbitos, tá? De que a gente tem de cenários ali. Claro que você tem que pensar num todo, como sempre, né? Mas é isso que eu quis explicar. Te respondi um pouco aí, Alberto? Deu para entender? Sim, só um pouquinho para entender. Aí, no caso, é um profissional que vai ser dedicado a isso, ou geralmente isso é atribuído para o DevOps? Como é que é assim, só para... Normalmente é profissional, seja de SRE ou de DevOps, tá? O SRE e o DevOps, eles trabalham muito em conjunto, tá? Eles entendem o que é a sua infraestrutura, basicamente, eles entendem como é que são os seus padrões e tem que cuidar da sua infraestrutura para tudo o que é necessário, que vai subir de novo, passar pelo DevOps. O DevOps é aquela pessoa que vai configurar desde uma necessidade, uma funcionalidade nova que tem na sua aplicação, até disponibilizar aquilo ali no portal. O SRE ele tem com cuidado de manter aquilo que já está provisionado, basicamente. Então, assim, a gente já pode separar essas duas, mas tanto a profissional cloud quanto o profissional SRE são as pessoas que são nomeadas para mexer na parte de cloud mesmo, que tem maior conhecimento e expectativa também. Beleza, muito obrigado, viu? Nada, Alberto. Sou Fábio. Bom, primeiro, parabenizar o Guilherme, né? A gente fica tão feliz, né, Alisson e Bernardo, os demais professores, né? A gente vê que os alunos estão brilhando lá fora. Você deu uma aula hoje, você deu um show, você pode dar aula lá na PUC, viu? Pra gente, assim, achei sua apresentação muito didática, eu tinha comentado, né, igual o Alisson falou, a gente comenta, assim, a gente, né, entre os professores e achei que foi excelente. E eu posso falar com firmeza isso, porque não é um assunto que eu tenho conhecimento, não é minha área, e assim, eu consegui acompanhar muito bem sua apresentação. Então, parabéns, viu, Guilherme? Muito boa. Tem duas perguntas que eu anotei aqui, que uma tem até relação aí com o que o Bert perguntou. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu não sei se o Alisson vai recordar disso, a gente assistiu uma palestra da professora Lucila, que já foi diretora do nosso instituto, e ela falava sobre TI verde, e começou na época falando de computação em nuvem, e aí a gente ficava pensando assim, falar, nossa, serviços na nuvem, será que as empresas elas vão se sentir seguras, né, de não ver assim, né, pô, que eu trabalhei com gestão de TI, com parte de redes, eu via o meu servidor estava ali, aí eu falava assim, gente, mas eu colocar todos esses dados sigilosos da empresa em um servidor, em um local que eu não sei onde está, não sei a questão de segurança, né, e o Humberto perguntou sobre isso, e aí eu já vou emendar a pergunta aqui, né? Eu não sei se esse é um dos desafios, mas eu anotei aqui, ó, quais são os principais desafios enfrentados pela empresa na migração de sistemas legados para a nuvem? O que você enxerga assim como as barreiras que têm que ser quebradas? É a questão da segurança ou existem outros paradigmas ainda a serem mitigados para que as empresas realmente né, venham a aderir aos sistemas em nuvem? Eu vou até pensar um pouco prático, tá? De como que eu vi no cenário, onde que são empresas que trabalhavam com um cenário muito pouco, tá? Muito enxuto de necessidade, e começaram a ter um crescimento muito grande. E pensaram só assim, vamos colocar na cloud e vamos escalar esse produto para ele atender o negócio, né? Eventualmente, desde o básico. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com nuvem, a gente tem que ter boas práticas de serviço de desenvolvimento.
Então, por exemplo, tinha muitos serviços que estavam expostos de maneiras desnecessárias e também o pessoal passando informações que são confidenciais. Por exemplo, até mesmo que fere um pouco da LGPD. Dentro de uma requisição, né, que é a requisição, para quem não sabe, basicamente é uma URL que acontece ali em troca de informações, de maneira muito simplista, tá? Ele passa ali algumas informações que seja para autenticar algum serviço. E dentro dessas linhas de autenticação, era exposta de dados confidenciais, como chaves, API tokens, que se você pegasse de maneira muito clara ali, você poderia acessar tudo que tem, por exemplo, de arquivos dentro do próprio servidor. E você conseguir manipular ali de maneira muito simples, sabe? Então, eu acho que desde dessa parte de que é no desenvolvimento também, sabe? E o que é com o pessoal de pensar na hora de uma arquitetura, de desenhar uma arquitetura para conseguir entregar aquilo ali que seja de maneira confiável. De não colocar serviços que sejam de borda, que no caso serviço, igual eu comentei, de Web Application Firewall, o WAF, para suportar ali qualquer tipo de invasão que seja desnecessária, né, dentro de algumas aplicações. E pensando um pouco, até que você comentou o servidor está aqui do meu lado, mas eu estou querendo colocar um pouco na nuvem. Esses tantos de dados confidenciais, sigilosos, sensíveis também. Como é que eu penso nisso, né? A nuvem hoje trabalha muito com responsabilidade compartilhada. Ela vai te oferecer que aquele dado que está presente dentro da nuvem cloud, ela vai proteger para que aquele dado seja acessível e também esteja confiável a informação dentro dele. Só que você também tem que ter a seu senso, né, também, e também tem que ter processos e padrões para você garantir aquele serviço, não dar um permissionamento errado para uma pessoa indesejada, né? Então, ele irá garantir que o serviço vai estar lá, mas você terá que ter toda a seu compliance, seus padrões, suas boas práticas para não ser afetado aquele serviço. Então, responsabilidade compartilhada, né, basicamente. Perfeito. E a outra pergunta, aproveitando também o gancho aqui, você falou ali da perspectiva futura, né, para a computação em nuvem, né, o futuro da computação em nuvem. Você vê a computação em nuvem se integrando com outras tecnologias, tipo inteligência artificial? Você consegue enxergar isso, o Com envolvimento da toda IA com a computação em nuvem? Com toda certeza, com toda certeza. E quando a gente fala de IA, a gente tem que pensar quais são os principais conceitos de IA, tá? Bem básico, né? A gente sabe que é muito questão de fala, de leitura de documentos, de voz também. Então, sim, são alguns âmbitos que movem essa parte de IA para facilitar nosso dia a dia. Hoje a gente tem serviços da Microsoft e também na AWS. A AWS chama TechStack, que é um serviço que é muito legal, que ele faz a identificação de um serviço através de uma imagem. Então, por exemplo, era um processo que é muito comum, né? De você chega mais ou menos de um caixa e você precisa de ler um documento e inserir algumas informações dentro do sistema. Aí, pensando no que é o físico mesmo de IA, porque quando a gente pensa em IA é uma coisa muito ampla, coisa de outro mundo, que na verdade não é. É coisas que do dia a dia a gente consegue solucionar. Então, quando a gente pensa, né, o que de IA pode me ajudar? Então, são experimentos e tarefas que a gente até faz aqui internamente dentro da Ivory, de validar. Será que eu consigo pegar apenas pelos serviços igual, por exemplo, esse TechStract, que ele consegue, a partir de uma imagem, ele identificar ali o que tem naquele texto, extrair aquela informação para mim, jogar dentro do sistema, aquilo ali é uma leitura de IA, porque dependendo do local que você muda, é um padrão diferente. Ele vai entender que é um padrão diferente e vai entender que aquela informação você usa. Então, isso é o básico de utilização em um serviço. Mas, com certeza, até mesmo na parte de custo. Então, se você tem um uso frequente, por exemplo, de um banco de dados, que você vê que toda segunda-feira até sexta-feira eu uso tal, de segunda a sexta, de 8 às 6 horas da noite. E depois disso eu não consigo mais, eu não estou mais usando e meu processamento abaixo. Então, hoje tem na própria Microsoft que ele te alerta. Identificamos ali um padrão seu. E esse padrão ele pega a partir de métricas que ele tem e consegue gerar e entender ali basicamente. Então, isso é o que a gente tem hoje, né? E eu acho que a inteligência artificial deu um boom muito grande quando saiu o ChatGPT, saiu essas conversas que a gente tem, e que agora eu acho que vai evoluir muito mais, né? Então, eu acho que a gente está eu considero uma primeira era, digamos assim, né? Eu acho que vai ter muita coisa para vir a mais.
mas eu acho que vai ajudar muito na parte de nuvem cloud, tá? Bacana. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Flávio. Ok. Guilherme, a gente precisa ir encerrando, né, por causa do nosso tempo, mas para privilegiar um pouquinho aqui o pessoal do chat, a Uhum. Gardênia, nossa aluna, pôs uma pergunta aqui que ela percebeu que quando ela começou a fazer a disciplina de banco de dados, né, ela viu que é possível criar um banco de dados na nuvem, usando os recursos da Microsoft, né, do Azure, Exatamente. que os alunos da PUC têm acesso, né, Uhum. tem permissão aí, tem uma cota, e ela está preocupada aqui como gerenciar os gastos, porque os alunos têm uma cota lá de $100, né, anuais para gastar. E assim, alguns ficam preocupados, né? Será que esses $100 dá, não dá, é muito? O que que eu consigo fazer com isso? Né? E aí, até emendando aqui, um outro aluno aqui, acho que é aluno, não sei, Hugo, né? Que até já respondeu para ela, dizendo lá que tem como fazer criar lá alguns alertas, né? Fazer algumas configurações para Isso. desligar o servidor quando não estiver sendo usado, né? Para poder É, não consumir esses recursos. exatamente. Mas faz o básico, né? Eu acho que dentro da própria, qualquer serviço, seja a AWS, o cost management dele, ou seja da Azure, tem como você criar alertas, tá? Que é o básico. Se aquele serviço vai chegar a valor X, ele me alerta por e-mail, tá? Então, sempre fazem isso, né, para ter ali o acompanhamento, tá? E sempre quando é experimentos, eu mesmo, né, já subi muitos serviços, então eu tive que colocar meu cartão de crédito pessoal, que é mais uma coisa minha, e depois eu fui lá e apaguei, então sempre tive esse acompanhamento. Deixa bem organizado, se você for subir um banco de dados, escreve ali pelo menos em algum local que você está subindo aquele banco de dados, que é normal a gente esquecer. Se a gente esquece, imagina grandes empresas, normal, esquece também, né? Então, coloca um lembrete, seja organizado e avalie sempre o custo ali, coloca alguns alertas, eu acho que é o básico ali para você conseguir pelo menos ter um pouco de organização ali, não ter um custo inesperado, sabe? Acho que é isso, Alisson. Ok. Vamos para a última pergunta aqui, para a gente encerrar mesmo. Só um comentário aqui para a Sara. Sara é nossa aluna também do primeiro período de Sistema de Informação. Sobre a disponibilização aqui do conteúdo. Sara, os IC Talks, as palestras ficam gravadas, né? E ficam disponíveis depois lá no site do Instituto, para quem quiser recorrer lá, né, e rever a apresentação. Vamos fechar com uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, também aluno de Betim. Quais as certificações, né? Boa pergunta para encerrar. Quais Boa. certificações você recomenda para um profissional que tem interesse, né? E quer iniciar nessa carreira e quer seguir carreira de novo? Perfeito, Opções é o que não perfeito. falta, né? Opções aqui não faltam, exatamente. Mas eu recomendo vocês irem pelo básico, pessoal, pelo primeiro, né? Primeira certificação, a Microsoft tem uma certificação que é muito boa, que chama AZ900. Vou até mandar aqui no chat aqui para a galera quem quiser pesquisar também, tá? Ela é a certificação básica para você tirar a certificação de o que é o conceito, o que é um web app, o que é um storage que faz armazenamento, como que funciona o custo, ele explica isso também. É um da Microsoft que eu consegui, eu obtive essa certificação. Ela é o básico para você iniciar, você vai entender de um panorama bem geral e isso é muito considerado dentro de muitas companhias. Então, se você está iniciando numa carreira nova, você vai fazer uma entrevista, você vai falar aqui, ó, pessoal, eu tenho aqui uma Z900. Isso será visto com bons olhos, tá? Isso é a básica da Microsoft. Tem a básica da AWS e tem a básica da GCP. Quando eu falo de maiores players, a AWS foi o pioneiro, né? Então, muitas empresas utilizam a AWS, com toda certeza. Azure também é muito grande, está crescendo muito no mercado, tá? GCP eu já não vejo quanto tanto assim. Muitas empresas de fora utilizam mais. Então, por exemplo, empresas que têm em Portugal utilizam muito, se você for olhar o ranking, utiliza muito o GCP. Não sei o motivo, mas eles utilizam, né? Então, assim, talvez focar no básico, nas certificações básicas da Microsoft e da AWS seja um bom primeiro passo, né? Para você fazer, que aí daí você vai conhecer o que tem no mercado, aí quer entender mais um pouquinho, estuda mais sobre DevOps, como é que funciona a pipeline, é uma boa prática, por quê? Sempre se você entrar em determinado time, que seja na área de tecnologia, você vai conseguir falar desde com o gerente do projeto até o QA de como é que está o seu projeto, se você entender o conceito de DevOps. Eu acho que é uma boa prática para você iniciar e comunicar, e fazer uma boa entrevista, conhecer pessoas e se dar muito bem dentro de uma companhia. Aproveitando que você falou aí para emendar com o que a gente já mencionou que agora há pouco são as nossas parcerias, por meio de várias dessas parcerias aí que nós temos, nós aqui, a PUC, né, o Instituto de Ciências Exatas e Informática, nossos alunos
tem direito ali a material, né, para fazer as provas dessas certificações, às vezes até vouchers, né, para fazer essas provas sem custo ou com desconto. Isso facilita bastante, né? E é muito valorizado pelo mercado, né? Como você está falando aí, né, Guilherme? Isso. Eu tirei a minha com desconto de estudante, hein, pessoal? Então, pode ir lá que Legal. dá certo. Guilherme, então, muito obrigado aí, né, pela sua disponibilidade, né? O bom filho a casa torna. Essa frase é verdadeira, a gente viu hoje que é, né? De verdade. A gente só tem a agradecer aí pela fala que você trouxe aí, né? Rica em conteúdo aí, tenho certeza que os alunos puderam aproveitar bastante. Nós também aqui, né? Fábio, Bernardo, Juliana que está aí, o Nesla, agradeço a presença aí dos nossos professores que estão aqui acompanhando os alunos, né? E André, tem alguma pergunta? Levantou a mão para a gente fechar? André Cordeiro? Não, deve ter sido sem querer. Então, obrigado a todos aí pela presença, pessoal. A gente encerra aqui, tá? Vou até parar a gravação. Perfeito. Brilhante, Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Obrigado, Guilherme. Guilherme. Parabéns. Muitíssimo Pessoal, grato.